Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que o Espírito Santo de Deus seja derramado abundantemente sobre cada um de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para o tempo em que nós estamos vivendo. Tempo no qual Deus está trabalhando poderosamente com a sua igreja, a fim de que os seus membros venham a se conscientizar de que o nosso aperfeiçoamento de caráter está diretamente ligado com a terminação do grande conflito e com a volta do Senhor Jesus. Está escrito? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, versículo 18. Bom, falando a respeito da perfeição moral, Ellen White escreveu o seguinte: de todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos baixar a norma de justiça a fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. Parábolas de Jesus, página 330. Amigos, o objetivo da excelência e perfeição moral está relacionado com todos os aspectos da nossa vida. Portanto, todos nós devemos nos esforçar para aperfeiçoar cada órgão do corpo e também da mente. Veja, o cristão comprometido com a verdade presente vai manter o seu corpo na melhor condição física e também sob as melhores influências espirituais para poder fazer o melhor uso de todos os talentos que Deus lhe concedeu. Na verdade, tudo que diminui a nossa força física também enfraquece a nossa mente e, dessa maneira, ela se torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. E a todo adventista do sétimo dia que verdadeiramente está comprometido com a missão que Deus deixou para esta igreja, o Senhor apresenta a obrigação de desenvolver o seu intelecto até a mais plena capacidade para que, com todo o entendimento, venhamos a conhecer e também a amar o nosso Supremo Criador. E embora a nossa raça está grandemente degradada por causa do pecado, ainda assim, é o desígnio de Deus que todos os seus servos possuam um maior intelecto e também um mais claro discernimento do que os mundanos. E quando lemos, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, sobre as orientações de Deus para que o seu povo adquira mais conhecimento, chegamos à conclusão que o Senhor se agrada dos crentes que não são descuidados e nem são indolentes para se tornarem obreiros preparados e também eficientes na obra do Senhor. E amigos, embora adquirir perfeição moral e conhecimento que nos capacite a termos mais discernimento do que os mundanos possa parecer difícil e até mesmo impossível para o povo de Deus, o Senhor nunca nos pede aquilo que é impossível. Embora, ao mesmo tempo, ele deixe bem claro que não é fácil alcançar perfeição de caráter e um claro discernimento sobre a verdade e o erro. Contudo, não podemos desanimar, pois diz o Espírito de Profecia: não posso corrigir os meus defeitos de caráter. Se chegarem a essa decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quisermos vencer, não venceremos. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Parábolas de Jesus, página 331. E quando nos sentirmos desanimados por causa das nossas fraquezas e imperfeições, meus amigos, devemos ler os 4 evangelhos e em seguida ler o livro dos Atos dos Apóstolos. E então compreenderemos que mesmo pessoas humildes e iletradas, estando nas mãos de Deus, tornam-se pessoas tanto na área espiritual como na área intelectual altamente capazes, pois está escrito: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. E, meus amigos, embora nós devemos nos esforçar para alcançar a excelência mental e também física,
aproveitando cada oportunidade para crescermos e sermos então mais úteis em nosso serviço para o Senhor, devemos ter a plena certeza de que não alcançaremos nessas áreas a perfeição que Adão e Eva possuíam no Éden, pois tal perfeição física e mental nem a Bíblia, nem o Espírito de profecia requerem isso de nós. Contudo, no aspecto moral do desenvolvimento do nosso caráter, a perfeição em nossa esfera é requerida sim. Pois assim nos diz o Espírito de profecia: todos que pela fé obedecem aos mandamentos de Deus atingirão a condição sem pecado em que Adão vivia antes da sua transgressão. Ao nos sujeitarmos a Cristo, vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da justiça. Things of the Times, 29 de junho de 1902. Nesse texto, meus irmãos, Ellen White ela não está falando da vida eterna, mas ela está falando da perfeição de caráter a qual podemos e devemos alcançar, caso desejamos fazer parte da geração que passará pelo tempo da angústia de Jacó. Mas, ainda falando a respeito da perfeição moral, não podemos nos esquecer que Deus julga e também avalia cada ser humano individualmente. Portanto, eu não posso fazer qualquer análise sobre a perfeição moral de um determinado indivíduo a partir da minha experiência ou da experiência de outra pessoa. A verdade, meus irmãos, é que nós passaremos por um verdadeiro dilúvio de provações nesses últimos dias. E para enfrentarmos a tormenta que está logo à nossa frente, a arca do nosso caráter deve estar completa. Pois se no dilúvio a arca não estivesse completa por causa da negligência de Noé no preparo da mesma, então Deus não poderia operar o milagre de sustentar a arca em meio às águas turbulentas. E da mesma forma, se nós não trabalharmos com o poder de Deus, a fim de concluirmos a obra do preparo do nosso caráter, então, quando vier o dilúvio da perseguição, Deus não poderá operar o milagre de nos manter de pé naquele tempo de provações. Mas, amigos, embora Deus deixou para Noé as medidas da arca como ela devia ser construída, é óbvio que, com aquelas mesmas medidas, se os anjos de Deus fizessem a arca, ela seria muito mais bela do que a arca que Noé construiu. E da mesma forma, se Adão antes do pecado tivesse construído uma arca com as mesmas medidas que Noé recebeu de Deus, embora a arca que Adão construísse fosse menos bela e menos forte do que a arca que os anjos poderiam construir, sem dúvida, a arca que Adão construiria em seu estado sem pecado seria muito melhor que a arca de Noé. E se no tempo dos discípulos Deus pedisse para que eles fizessem uma arca com as mesmas medidas, certamente a arca dos discípulos seria inferior à arca de Noé. Amigos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ainda que as arcas fossem de qualidade e beleza diferentes, Deus não iria julgar o trabalho feito sobre esses aspectos, pois o Senhor entende que os anjos eram mais capazes que Adão antes de cair em pecado. E Deus também compreende que Adão, antes do pecado, também era mais capaz do que Noé. E da mesma forma, Deus também compreende que os discípulos eram menos capacitados do que Noé. Mas o que realmente contaria na avaliação e julgamento de Deus seria o esforço que cada um fez proporcional à sua capacidade. Sendo assim, Deus avalia o nosso caráter segundo a capacidade que cada um tem para desenvolvê-lo. Amigos, uma coisa também deve ficar muito clara para nós no tocante ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso caráter. Pois podemos ser tentados a pensar que as lutas às quais temos contra o diabo, a carne e o mundo irão nos deixar constantemente angustiados e depressivos. Contudo, apesar dos constantes ataques do inimigo das almas, e apesar da carne constantemente estar nos chamando ao pecado, o cristão que está em crescimento e aperfeiçoamento moral é uma pessoa extremamente feliz, amigável, saudável física, mental e psicologicamente. E também é uma pessoa totalmente prestativa na comunidade cristã e também para com as pessoas que o cercam. E na verdade, quando falamos de justiça pela fé, devemos ter em mente que
todo aquele que está sendo justificado pela fé se torna um tipo de pessoa que todos os seres humanos, em qualquer lugar, o reconhecerão como alguém diferente, alguém que é digno de admiração, alguém que não se confunde com as pessoas da mesma faixa etária, alguém que é equilibrado e, ao mesmo tempo, é firme como uma rocha em seus princípios. Resumindo, um cristão que está sendo justificado pela fé e sendo aperfeiçoado em seu caráter é alguém como Jesus. Alguém que levará os homens a fazerem para si mesmos a seguinte reflexão: o Jesus que essa pessoa está mostrando é diferente de tudo o que eu já vi em toda a minha vida. Irmãos, na parábola dos talentos são demonstradas pessoas que estão em processo de aperfeiçoamento moral. E o motivo daqueles servos prudentes negociarem os talentos do seu senhor não era o fato de serem eles negociantes natos, mas o que levava aqueles servos a negociarem os talentos do seu senhor era o fato de estarem buscando o aperfeiçoamento moral. E por isso o amor por seu senhor os levava a multiplicarem os seus talentos. Veja, o amor semelhante ao de Cristo, a rejeição da satisfação própria e também a ausência da natural rebelião moral resumem o estilo de vida dos adventistas que realmente estão se preparando e desenvolvendo o seu caráter para as cenas finais do último e grande conflito. Amigos, nos interessarmos pelas profecias e desejarmos saber o quão próximo o fim está é algo louvável. Mas se o amor a Deus e o desejo de contemplar a sua face não for o princípio motivador que está por detrás de toda a nossa dedicação em conhecermos os tempos, então não estamos sendo aperfeiçoados em nosso caráter. Pois o maior indicativo de que estamos nos assemelhando a Jesus não é interesse pelas profecias e pelo fim do grande conflito, mas sim o amor que a cada dia cresce mais e mais por Cristo e também pelo nosso semelhante. Portanto, meus irmãos, se queremos receber o selo de Deus e a chuva serôdia, precisamos ter o nosso caráter aperfeiçoado. E se o nosso caráter está sendo aperfeiçoado, então precisamos amar como Cristo amou, pois Deus é amor. E se o Espírito de Deus habita em nós, aperfeiçoando-nos moralmente, então, muito mais do que conhecedores das profecias, nós seremos seres humanos reconhecidos pelo nosso diferencial, que é o amor. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Mas antes, eu gostaria de dizer que há cerca de 3 meses, o canal Retorno da Glória tem se dedicado de forma integral para a pregação do Evangelho por intermédio da internet. E somente nesses 3 meses foram 1.975.000 visualizações aqui no YouTube, tanto no Brasil como em outros 49 países. Por isso, eu peço que vocês continuem apresentando a Deus este ministério em suas orações, a fim de que muitas almas possam ser abençoadas e também alcançadas para o reino eterno. E se você sentir o desejo de auxiliar financeiramente esse canal, para que ele possa permanecer integralmente trabalhando no ministério da pregação, então, entrando na descrição desse vídeo, você encontrará alguns dados para poder fazer a sua doação, ok? Bom, o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito do Senhor habite em seus corações e lhes conceda profundo amor por Cristo e pelas almas que estão a perecer neste mundo. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima!